Bom, gente, na nossa última aula, a gente falou sobre isso. Que nós temos acesso a Deus para adorar em qualquer lugar. Em qualquer momento. Eu e você podemos estar dentro do ônibus e orando, falando em línguas. Nós podemos estar andando no meio da rua. Eu gosto muito de fazer isso. Às vezes eu estou andando no meio da rua e a minha prática é botar um fonezinho, uma música, vou ali louvando a Deus, mas tem horas que o Espírito Santo coloca algo no nosso coração e fala, não ouve essa música não, deixa eu conversar com você alguma coisa. E aí você vai e responde. Você vê que são coisas simples. Nosso relacionamento é com uma pessoa, Deus é uma pessoa. E você vai respondendo a Ele. Eu tiro o fone e começo a ouvir a voz de Deus, e aí respondo, e aí vou falando em línguas. Tem dias que eu saio na rua e vou só falando em línguas, eu vou respondendo a Deus. Agora, nesse mundo nós temos, a palavra de Deus diz que existem várias influências. E lembra que a gente começou falando que adoração é comunhão, nós fomos criados para comunhão, é um estilo de vida, nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar, nós podemos ser transformados por esse a quem nós adoramos, mas uma coisa bem básica de João capítulo 4, verso 23, João capítulo 4, verso 23, você já conhece isso, diz que vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Adorarão o Deus. Eu acho interessante aqui que Jesus está falando de adoração ao Pai. Isso não quer dizer que nós não podemos valorizar, adorar, responder a Jesus, que nós não podemos adorar o Espírito Santo. Isso, para mim, fala muito claro de adorar o Pai, a figura paterna de Deus, a figura daquele que cuida, a figura daquele que inicia. Ou seja, nós estamos respondendo a quem inicia. E quem inicia tudo é Deus. Deus, o Pai, Deus, o Filho, Ele abre essa porta. Deus, o Espírito Santo, Ele dinamiza o relacionamento. Então eu e você devemos adorar ao Pai, aquele que inicia. Você vai ver que o inferno, ele tenta ganhar, gente, ele tenta ganhar oportunidade na nossa vida. E o inferno ele vai tentar de estratégias para confundir a nossa vida, para tirar a nossa atenção. Tudo na vida tem a ver com atenção. Lembra que nós falamos que tudo aquilo que a gente gasta da nossa atenção, do nosso tempo, da nossa energia, do nosso pensamento, mais do que colocando isso em Deus, tem a potência, tem a possibilidade de nos fazer parecidos menos com Deus. O propósito dessa última aula, já que a gente está falando sobre essa introdução à adoração como estilo de vida, é focar nessa questão de nós adorarmos a Deus, adorarmos somente a Deus. E aí a gente vê que, de acordo com Jesus, o objeto da nossa adoração é Deus, o Pai. E o que a gente está falando? Aquele que inicia todas as coisas, aquele que dá o primeiro passo, aquele que nos ama. O Pai é o provedor, o Pai é o protetor. O Pai é aquele que ama o Filho. Ele disse para Jesus, esse é o meu Filho amado em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Esse é o nosso Deus. A gente se relacionar com esse Deus. A gente vai ver um pouco mais para frente sobre essa questão desse Pai que nos ama, esse Pai que nos valoriza, né? Outra coisa aqui que a gente vai terminando, a gente vai falando, gente, não priorize nada acima do seu relacionamento com Deus. Como nós falamos, não é que a gente não possa ter relacionamento com outras pessoas, não é que a gente não vá gastar tempo com a nossa família, com os nossos amigos, vendo um bom filme, gastando tempo, jogando videogame com os nossos filhos, mas uma coisa que bate sempre no nosso espírito é não priorize nada acima do nosso relacionamento com Deus. Por isso que no Velho Testamento está bem claro, um dos mandamentos é amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Adorarás somente a Deus. Não é interessante que dos 10 mandamentos, 4, olha só a proporção, 4 falam acerca do nosso relacionamento com Deus. 6 falam do nosso relacionamento uns com os outros. Se você botar nessa proporção, com que a gente deveria gastar mais tempo? 40%, 60%. Bom, eu deveria prestar mais atenção no nosso relacionamento com os homens.
Mas não é interessante que os 40% eles vêm na frente dos 60%? É que Deus dá todo um suporte, Deus coloca todo um fundamento dizendo que se o seu relacionamento comigo for um relacionamento de comunhão, for um relacionamento único, for um relacionamento onde você prioriza o meu coração, eu vou te ajudar a cumprir os outros 60%. Então qual é a nossa prioridade? Não priorize. Prioridade fala de colocar em primeiro lugar. Mateus capítulo 6, verso 33 vai dizer para a gente buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E todas as outras coisas nos seriam acrescentadas. Eu e você devemos priorizar esse relacionamento com Deus acima de qualquer outra coisa. Você vê lá, Davi no Salmo 27, eu quero terminar com esse Salmo 27, porque para mim o Salmo 27 aqui fala justamente dessa realidade. Uma realidade onde Davi coloca Deus em primeiro lugar. Olha só o Salmo 27, abre aí comigo. Ele diz ali no verso 4, ele diz: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. E Davi, quando ele está falando essa uma coisa, ele não está falando assim: Senhor, eu tenho uma lista imensa de coisas para te pedir, mas eu vou reduzir a uma. Ele não está falando de coisas de pedir. Essa expressão, uma coisa, está falando de prioridade. A prioridade da minha vida. E por isso ele fala: eu a buscarei. Eu não apenas coloco diante de ti que essa é a prioridade do meu coração, eu vou andar conforme essa prioridade. E essa prioridade é que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E a casa do Senhor, gente, era onde Deus estava. Fala da presença de Deus. A prioridade da minha vida é a presença de Deus. A prioridade da minha vida é eu me relacionar com Deus. E isso ele termina dizendo, olha só, todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Ou seja, eu preciso da consciência da presença, mas eu vou fazer algo com a presença também. Eu vou contemplar, eu vou fixar a minha atenção, eu vou priorizar o meu tempo e eu vou meditar. Essa meditação é uma conversa de espírito para espírito. Olha só, comunhão. A gente volta para o primeiro ponto que a gente falou, que nós fomos criados para comunhão. Davi percebeu isso. E quando ele percebe isso, lá no verso 8... diz lá: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. É algo imediato. Nessa comunhão, Davi percebe a voz de Deus e ele responde à voz de Deus. Então nós estamos terminando essa nossa primeira lição, introdução à adoração como estilo de vida, para que você entenda que você foi criado para a comunhão, que você foi criado para ser transformado na presença de Deus, que você pode adorar ou responder a Deus a qualquer momento, em qualquer situação, e que a nossa prioridade deve ser a pessoa de Deus e o relacionamento com Deus. Espero que essa lição tenha te abençoado e a gente se vê na nossa próxima lição. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.